Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live da semana. Hoje, para falar do tema Valuation, fusões e aquisições em empresas familiares. Também vamos ampliar um pouco aqui para empresas de tecnologia, falar um pouquinho do agronegócio. E o nosso convidado é o Felipe André Machado, da Evolua Consultoria. Daqui a pouquinho ele já vai estar conosco. E nós vamos estar falando aqui sobre critérios de avaliação de empresas, sobre a importância do valuation, os principais aspectos que envolvem a avaliação de uma empresa familiar, como que se interliga isso com um acordo de sócios, né? Então, sem mais delongas, quero convidar aqui o Felipe, já está chegando. Boa noite, Felipe. Boa noite, meu amigo William. Tudo bem? Tudo maravilhosamente bem, tudo certo. Obrigado aí, Beleza. Felipe, por ter atendido o nosso convite para falar desse importante tema aí, que é o valuation, fusões e aquisições em empresas familiares. Você que é um especialista em valuation, né? Eu gostaria que você apresentasse a Evolua Consultoria, a sua empresa, e também apresentasse a você, falasse um pouco aí da sua carreira, meu amigo. Vamos lá, obrigado pelo convite, William. Você sabe que é uma novidade isso para mim no seguinte sentido, né? A gente já fez palestras aí para 100 pessoas, já participamos de talk show para 200 estudantes, videoconferência diariamente, né? Mas falar hoje para um público que a gente não enxerga, não vê do outro lado, isso é uma novidade. Então, a gente não tá vendo as pessoas. Tomara que a gente consiga interagir com algumas delas aqui através de perguntas e respostas, né? Mas Com agradeço o certeza. convite, e você bem sabe que a gente se conheceu recentemente e gerou uma sinergia tão grande entre nossos negócios que a gente já está rapidamente, após algumas conversas iniciais, elaborando essa live que eu acho que vai ser muito legal. Bom, a Evolua Consultoria, ela nasceu de uma preparação, nasceu de um sonho muito interessante, né? Foram 16 anos de carreira em grandes escritórios de consultoria, até em 2018 eu fundara o nosso escritório e a gente entrega algumas soluções exclusivamente para pessoas jurídicas, né? Nós somos uma consultoria exclusivamente empresarial. Dentro das soluções que a gente entrega, uma delas é o serviço de valuation, de assessoria em M&A. Então, vamos evoluindo aqui no nosso encontro, que eu acho que vai ser muito bacana para quem puder participar. Sabe, Felipe, eu fiz um curso na HSM uma vez com a autoridade mundial em valuation, que é o da Mudaran. Certamente você já deve ter lido aí bastante sobre ele. E naquele seminário que a gente participou, nós estávamos dentro de um processo de fusão de uma empresa multifamiliar, e ele trouxe um conceito bastante simples, que resolveu a dúvida que a gente tinha no momento. E eu vi essa simplicidade no seu trabalho, com a objetividade, com a qualidade de entrega, o que nos deixa bastante confortável aqui para a gente falar e debater sobre esse tema. Mas para a gente ter aqui um alinhamento também com as pessoas que estão assistindo, acho importante você conceituar o que é valuation especificamente, né, que a gente está acostumado com esse termo um pouco mais em inglês, M&A, valuation, enfim, eu queria que você colocasse o conceito, tá, do valuation, de avaliação de empresas e também o conceito de M&A. Bom, muito legal. Você sabe que a primeira vez que eu tive contato com a palavra valuation foi ainda na faculdade, quando eu não sabia o que era valuation, não ensinam valuation na faculdade de contabilidade, e lá em 2008, um colega meu, Johnny Maciel, um grande colega meu, ele escolheu o valuation para fazer o seu TCC.
talvez nem ele sabia o que era valuation naquela oportunidade, mas escolheu para fazer o TCC. E eu fui mais conservador e fui para o lado do planejamento tributário. Mas ali eu tive o primeiro contato com valuation e jamais eu imaginava que em 2012, quando eu fui fazer minha investida na minha carreira em São Paulo, trabalhar num banco de investimento, eu sentei numa cadeira e ali eu precisava trabalhar com valuation e M&A. Então, foi uma surpresa muito interessante. Mas, trazendo o valuation para a prática, né, a tradução do valuation ela é uma avaliação econômica e financeira de empresas. Então, o nome já nos responde, né, que é onde a gente traz o valor de uma companhia, o valor de um negócio. E trazendo ainda um pouquinho mais para questões técnicas, né, trazendo para um ar mais técnico, ela é uma ferramenta, William, e para quem nos assiste aí, é uma ferramenta de avaliação onde a gente consegue encontrar o valor real de uma empresa. Obviamente que através de algumas metodologias, né, a serem aplicadas, dependendo de cada caso. Existem algumas metodologias, não vamos entrar em detalhes de cada uma delas, porque senão a gente extrapola o nosso tempo, mas para cada caso é interessante a gente avaliar qual metodologia ser aplicada. E o conceito também básico de M&A, a tradução literal para o português significa fusões e aquisições. Ela é um produto do mercado de capitais e trazendo para a prática do dia a dia, nada mais é do que operações de compra e vendas de empresas. Perfeito. Eu vejo essa similaridade, essa complementariedade aqui com o nosso trabalho na WJ Advocacia Corporativa, sabe, Felipe? Quando dentro de um contexto de uma empresa familiar ou de uma empresa multifamiliar, nós temos que fazer as avaliações, né, dessa empresa, avaliação do negócio, porque muitas discussões estão sobre poder dentro das empresas e, na verdade, tem algumas oportunidades aí em sentido de venda das empresas. Então, eu entendo muito importante essa ferramenta aqui dentro do contexto das empresas familiares. Queria que você falasse um pouquinho aí, né, da importância do valuation, da utilização dele como uma ferramenta de negociação e como uma ferramenta aí especificamente de avaliação em si. Veja só, a gente está falando aqui para um público nosso título era empresas familiares, né? Existem empresas familiares grandes, empresas familiares médias e pequenas. Então, eu queria só reiterar o assunto de valuation. Valuation é só para empresas grandes. Não é. Acho que tem que mudar esse paradigma de que valuation e operações de M&A são só para empresas grandes. Os benefícios que o valuation traz, todas as empresas, todos os portes se podem se beneficiar disso. Então, veja, ela parte do princípio de que o valuation um valor, é a base que se utiliza, sim, para operações de compra e venda de empresas ou busca de investidores. Porém, ela serve para inúmeros benefícios da empresa. Por exemplo, quando a gente vai, no meio de um trabalho, de uma execução de um valuation, a gente consegue entender e definir várias estratégias que a empresa vem tomando, que a gente pode proporcionar ali o aumento do ativo da empresa, o aumento do equity, né, que nós chamamos no termo de finanças. Um ponto importante quando a gente elabora a avaliação de um negócio, a gente consegue trazer no nível detalhado se aquela empresa está criando valor para o seu negócio ou se está destruindo valor ao longo do tempo. Isso é muito importante. E questões mais avançadas de avaliação do que não é imobilizado. A gente consegue avaliar questões de intangíveis, como a marca, por exemplo, carteira de clientes, dentre outros. Então, veja, primeiro ponto que a gente tem que desmistificar, não é um negócio para grandes empresas. É um negócio para todas as empresas. Periodicamente, na minha opinião, a gente vê isso como benefício, a gente tem vários cases aí que a gente pode apresentar, que ela é útil e é viável, independente se aquela empresa procura uma operação de M&A no futuro. Perfeitamente, perfeitamente. Eu tenho utilizado já há muito tempo, Felipe, as recomendações de as empresas familiares fazerem o valuation, né, até como um critério de tomada de decisão se esse negócio vai bem ou vai mal. Né? Aqui a gente já falou em outras lives aqui sobre a crise de crescimento, né, quando a receita cresce mais que o talento interno, e nesse sentido nós deveríamos ter uma avaliação constante para não perder uma referência de valor nos negócios. Então, dentro do acordo de sócios, né, como um critério de avaliação para venda, um critério para
venda entre as partes, ou venda para terceira, ou receber uma proposta de investidor, a gente entende que o valuation é muito importante. Felipe, que informações você leva em consideração quando você faz um trabalho de valuation? A gente sabe que existem várias metodologias, como você disse, nós não vamos entrar aqui nas minúcias, né, de fluxo de caixa descontado, de valor presente, de beta de risco, de todas essas situações mais específicas. Mas as informações iniciais, você parte mais de contabilidade, você vai para o gerencial, você procura entender o plano de negócios, a estratégia. Qual que é o teu método de trabalho nesse sentido? Bom, William, assim, ó, veja só, quando eu iniciei, quando eu aprendi a fazer valuation, eu atuava num grande banco de investimento em São Paulo. E lá, talvez a gente tenha muitas histórias para contar dessa jornada que eu estive em São Paulo. E talvez a totalidade das empresas que nós avaliamos naquele banco de investimento, todas elas eram empresas grandes com balanço auditado. Quando a gente parte do princípio de uma grande empresa, uma multinacional, que possui um balanço auditado, consequentemente a gente parte para avaliar do próprio balanço, porque ele já é o documento que nos traz as informações corretas daquela empresa. E aí, a partir dali, a gente começa a fazer a avaliação. Quando a gente traz isso para uma realidade de empresas em ascensão, né? Eu não gosto de falar em empresas pequenas, porque nenhuma empresa é pequena, cada um tem o seu tamanho e todas elas estão em ascensão. Quando a gente traz para essa realidade, a gente sabe que existe uma possível divergência entre o que é contábil e o que é gerencial. E a gente trabalha, obviamente, aqui para tentar unificar isso dentro de um trabalho de controles internos, para que isso seja exatamente a mesma situação, que é contábil e o que é gerencial. Então, superado essa explicação inicial, veja, o valuation, sem entrar nos detalhamentos de quais são os métodos, ele é composto de duas etapas. Primeiro, nós temos que avaliar o histórico, por isso que eu fiz essa introdução. Quando a gente avalia o histórico dessa empresa, a gente tem que entender qual é a realidade dela, se é por meio de documentos financeiros contábeis ou por meio de controles internos gerenciais. Ideal seria que isso aqui fosse a mesma coisa, mas a gente sabe que muitas vezes não é. Então, a gente avalia o histórico, e aí sim, a gente, com base no histórico, nós partimos para um desenvolvimento de um plano de negócios. Quando a gente pensa que aquela empresa terá uma continuidade, que aquela empresa não está se liquidando, ela não está fechando naquele momento, a qual a gente utilizaria um método de valor patrimonial, por exemplo, mas não, ela tem uma continuidade, ela tem um plano, ela tem um futuro. A gente ajuda a empresa, auxilia a empresa a desenvolver esse plano de negócio, e aí sim, com base no histórico, com base no plano de negócios e com base em muitas premissas e informações do mercado, como taxa de juros, inflação e assim por diante, a gente joga isso tudo dentro de um liquidificador, para usar um português bem claro, e aí sim a gente extrai o valor do negócio. Perfeitamente. A gente tem trazido, Felipe, das experiências com as empresas de tecnologia, que são empresas mais ágeis, são empresas que têm essa ascensão de crescimento mais rápido e tomadas de decisões mais rápido, conceito de governança, para as empresas familiares. Né? E aí, nesse sentido que você está colocando, a gente também incentiva que essa questão gerencial seja o mais próximo possível da questão contábil, justamente para valorizar esse ativo numa eventual operação de venda. Né? Eu vi que entraram aqui algumas pessoas fazendo até algumas perguntas, o Marcelo aí do Iguaçu Haiti, um grande abraço, Marcelo. Ao final aqui a gente vai buscar responder algumas das perguntas, tá bom? Felipe, aqui falando até especificamente da nossa região, que além das empresas familiares, também aproveitando até o convite ali do Marcelo, né, a introdução dele, nas empresas de tecnologia da nossa região tem acontecido muitas fusões e aquisições nesse sentido. E não só na tecnologia, mas a gente observa inúmeras outras negociações aí em andamento. Por que está havendo tantas dessas operações, sobretudo nas pequenas médias, né, e você tem sido bastante demandado aí para a realização de valuation, assim como a gente tem sido demandado aqui para a questão de organização societária nesse sentido. Na tua opinião, o que está acontecendo economicamente na região? Se isso é um movimento que é mais aqui do oeste do Paraná ou no interior de São Paulo, que a gente sabe que você tem também uma atuação lá?
Uhum. Bom, veja só, a gente, operações M&A, como eu introduzi no início, de que na prática são compra e venda de empresas, na verdade ela existe desde que o mundo é mundo. Tudo que a gente entende que a M&A são grandes operações que acontecem em grandes centros. Também são, porém, qualquer empresa que compra uma empresa grande ou pequena, ocorreu uma operação de M&A. O que a gente vê muitas vezes em ranking, né, ranking de Ambima e ranking de grandes centros, são exclusivamente as operações que são divulgadas. Operações divulgadas são operações que, Uhum. por algum motivo, existe uma obrigatoriedade da sua divulgação, ou de grandes bancos de investimento que divulgam as transações efetivadas para ganhar ranking, porque existe um ranking de transações de M&A elaborado. Então, veja, por que existem tantas operações hoje? Por que atualmente existem tantas operações? Primeiro, vamos pensar nas questões econômicas. A Selic, 2%, níveis inimagináveis aí do que um dia a gente imaginou há alguns anos atrás, estava em 14%. Então, veja, quando a gente pega a queda da Selic para esses níveis, o crescimento do mercado de capitais, que é do que a gente está falando, existe um termo que a gente chama de custo de capital. O custo de capital para as grandes empresas está muito baixo. Então, assim, traduzindo isso para outras palavras, as grandes empresas nunca foi tão barato para elas comprarem um possível concorrente ou fazer um investimento em outras empresas estratégicas. Então, esse é um ponto. Veja, as empresas que comumente mantinham alto valor em caixa para poder buscar receitas financeiras, por exemplo, na prática, aplicações financeiras, também esse dinheiro lá não rende o que rendia. E essas empresas também estão abraçando aí uma mudança de possível paradigma e apostam que o mercado de capitais veio para fazer uma mudança. Ou seja, elas estão procurando outras ferramentas para investir o seu dinheiro e não deixar o dinheiro parado e ter uma receita financeira que está muito pequena. E aí, trazendo isso mais ainda para a nossa realidade, William, quando a gente pensa aqui, por que a gente está sendo tão demandado nisso, né? Como você disse, a gente tem atuação hoje em diversos estados do Brasil, e uma atuação muito forte no Paraná, interior de São Paulo, e recentemente abrimos uma filial em Brasília, um escritório, uma filial em Brasília, porque muitas empresas familiares que sofrem ou não com a crise, de certa forma, concluíram que está na hora de eu diversificar um pouco o meu patrimônio. Eu posso abrir mão de alguma parte do meu patrimônio para poder diversificar isso. Então, na minha opinião, e o que eu vejo, a tendência do mercado é nessa linha. Eu concordo com você. A gente sempre busca, na reorganização societária, na construção dos acordos de sócio, ou mesmo protocolo familiar, trazer essa análise do retorno sobre o ativo. A gente tem visto bastante empresas familiares com até uma boa disponibilidade de caixa, mesmo antes ou durante aí a pandemia, isso não tem sido afetado em alguns setores, e aí ela precisa tomar alguma decisão de diversificar dentro de uma unidade de negócio, ou, entre aspas, pivotando o negócio, ou investindo em outras empresas, outros negócios. Portanto, na sua opinião, Felipe, o que vantagens tem uma empresa que tem um valuation realizado, que sabe o seu valor, em comparação àquela que não tem? Bom, vamos lá. Eu gosto de dizer o seguinte, né? Eu sempre brinco com os nossos clientes, né? Com os nossos colegas, que quando a gente começa a preparar uma empresa, o que eu digo preparar uma empresa? Quando nós entramos em um determinado cliente, nosso trabalho ele é muito técnico e muitas vezes duradouro. Então, quando a gente entra em algum lugar, em alguma empresa, do tamanho que for, que a gente vai prepará-la, a gente vai preparar para ela mesma. A gente não prepara ela para o que vem depois, a gente prepara ela para ela ser a sólida e consolidada para que ela tenha resultados. Consequentemente, outras operações podem ocorrer, principalmente operações de aporte de investidores, de concorrentes estratégicos, alguma questão de fusão e assim por diante. Então, veja, se uma empresa, e aí eu posso trazer aqui casos práticos, né? Se a empresa já estiver preparada, se ela já tiver um valuation realizado, quando esse possível investidor chegar, ela já vai poder extrair o melhor dela dentro da negociação. Porque se ela estiver no momento de
meus controles internos não batem com a minha contabilidade, o meu gerencial está errado, a minha parte tributária não está bacana, a minha governança corporativa não está instalada, o meu compliance não está bom. Aquele valor da empresa ela depreciou. Aquela empresa ela não vale aquilo que ela pode valer. Então a gente entra, a gente trabalha, a gente desenvolve questões tributárias, societárias, financeiras. Depois nós fazemos um valuation e aí sim a gente pode ou não ir ao mercado. Eu quero dar um exemplo bem bacana aqui. Aqui na nossa região, não vou citar o nome porque eu acabei que podia ter pedido autorização de alguns cases, mas eu não pedi. Essa pessoa nos procurou para fazer um valuation sem nenhuma pretensão. Fizemos o valuation dessa companhia, a companhia vale X. O que aconteceu? Passou um determinado tempo, ela recebeu uma sondagem de um player para poder investir na empresa dela, e aquele player estava com pressa, e ela tinha o valuation pronto. Então ela conseguiu fazer esse negócio. E uma situação oposta dessa, uma empresa recebeu uma sondagem de um aporte financeiro, ela não estava preparada, e por sorte dela, ou por feeling, por competência, ela me procurou, nós fizemos o valuation e avaliamos, ela conseguiu receber o aporte quase que o dobro do que ela iria receber, por um percentual menor do negócio, porque ela demonstrou para aquele investidor que a empresa dela valia aquele valor. Perfeitamente. Isso é bem importante desmistificar, Felipe, por algumas razões. Hoje em dia as pessoas assistem lá no Shark Tank e vê fazendo os valuation, as contas de valuation muito rápido, sem um critério muito bem definido, né? Você me fez relembrar de uma operação de M&A que nós acompanhamos há aproximadamente 5 anos, eu também não vou citar nomes aqui, como passou o lapso temporal, a gente está confortável com isso. Era uma operação internacional, né? Nós estávamos ali fazendo a assessoria da empresa no Brasil, mas apresentamos também ali os investidores internacionais. Todo o processo aconteceu de due diligence, estava aprovada a operação, né? Uma empresa auditada por uma das Big Fours, então um processo que tinha uma grande chance de acontecer, mas chegou no momento derradeiro da negociação, né, no dia D, e era uma operação de mais de 100 milhões, o vendedor não se sentiu confortável em seguir, e até mesmo pagou a multa, né, por ter permitido a negociação chegar naquele nível, justamente porque ele não tinha um valuation muito claro da sua operação. Era uma operação de varejo, né? Uma empresa familiar numa operação de varejo, região norte aqui do Paraná. Então, veja, ali por diante a gente foi entender que o valuation é uma ferramenta primordial no processo de negociação do M&A, né? Lá no pós-MBA negociação, pela FGV, a gente acompanhou alguns cases nesse sentido, mas na prática a gente pôde perceber que quando o empresário não tem o valuation, ele pode estar perdendo uma excelente opção dentro do M&A. E o bacana, no modo de ver, até na semana que vem, o Amoedo, que você também conhece, vai estar conosco aqui numa live falando sobre acordo de sócios, ele tem uma frase de valuation que fala que quando o empresário faz o valuation, pensando na venda, muitas vezes ele compra o seu negócio de volta, porque às vezes ele não tinha a real noção, né, de quanto valia aí o seu negócio. Felipe, que outras áreas aí das empresas familiares que você acredita que deve haver esse bom acompanhamento para uma preparação para ela mesma, como você disse? Eu só vou voltar um pouquinho para fazer um comentário bacana nesse claro. tópico que você acabou de dizer. Eu sempre brinco com os nossos clientes, eu aprendi isso com alguém, mas eu não me lembro quem. Não lembro se foi em São Paulo, se foi em Brasília, em algum lugar por onde a gente passou, eu ouvi uma frase que marcou e eu sempre falo. Existem operações de compra e venda de empresa em todos os lugares, todos os dias. A maioria delas sem assessoria financeira ou tributária, seja o que for, e nenhuma das partes. E a frase que eu gosto de citar é a seguinte: as duas partes deixam dinheiro na mesa. Nem quem está vendendo, nem quem está ganhando, quem está comprando, fazem talvez o melhor negócio, porque se as duas estivessem sendo assessoradas, as duas fariam uma melhor operação. Então, é muito importante. Bom, mas evoluindo aí nesse texto do o que mais as empresas devem se preocupar, né, quando a gente pensa em empresas familiares ou empresas já com uma governança melhor,
A gente evolui aqui em alguns pontos. Obviamente que, dependendo de cada setor que essa empresa faz parte, por exemplo, uma empresa do setor ambiental, ela precisa ter alguns cuidados, algumas assessorias específicas na área ambiental, e assim por diante. Mas algumas áreas de atuações, independente do segmento, independente de qual especialidade essa empresa está inserida, ela vai precisar, que é o que a gente vem fazendo já há muitos anos. Parte tributária, quando eu falo tributária, a gente está falando de tributário, fiscal, contábil, previdenciário, trabalhista, planejamento tributário, recuperação de crédito tributário e assim por diante. Isso, todas as empresas, dependendo do seu segmento, ela precisa ter isso muito bem claro. A parte societária, na qual você é especialista, aí a gente entra em questões de planejamento sucessório, acordo de sócios, possibilidades de reestruturação societária, transformação de regime jurídico e assim por diante. E a parte de finanças estratégicas, aí entra as questões de avaliações de negócio, valuation, viabilidades de investimentos, eu invisto em projeto A, em projeto B, busca de investidores, assim por diante. Então, veja só, dentro do que a gente se propõe a fazer em 3 áreas, tributário, societário e financeiro, todas as empresas, independente do seu porte, na nossa opinião, a gente vem concluindo isso há muito tempo, a gente consegue agregar um valor muito bacana para quem nos procura, ou nós, ou qualquer outra empresa que tenha esse mesmo propósito, né? A questão dos ativos intangíveis, Felipe, sempre é muito questionado, né? Dentro das empresas familiares, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho das multifamiliares, né? Aqueles conglomerados de 2 empresas, onde a gente organiza ali a questão da holding. Os ativos intangíveis, mais especificamente, qual que é o seu método de avaliação, como que você chega a uma valoração específica dos ativos intangíveis e a exemplo deles a marca? Bom, não vamos entregar o ouro aqui, né, William? Não vamos contar o segredo, né? Podemos. O segredo a gente não vai contar. Até porque não existe segredo, né? Se a gente for pensar, é uma metodologia muito clara, mas o conhecimento a gente não vai contar. Mas veja, quando a gente fala em ativos intangíveis, aí a gente pode até remeter um pouquinho para as empresas de tecnologia, né, que você comentou no início. Só para contextualizar, né, o que são ativos intangíveis, né? Quando a gente pensa em uma avaliação, nós temos os ativos que não são intangíveis, que é tudo aquilo que você consegue mensurar valor, e que os ativos intangíveis que existem valores subjetivos. E aí sim, quando a gente começa a pensar o que são elas, né, que envolvem inúmeros componentes, né? Por exemplo, a qualidade da sua carteira de clientes. Como valorar a qualidade da sua carteira de clientes? Qual é a sua fidelidade desses clientes? Como que a gente consegue valorar a fidelidade dos seus clientes? Fornecedores, se aqueles fornecedores são fundamentais para o seu negócio, como que a gente consegue precificar que eles não vão deixar na mão você no futuro? Contatos já estabelecidos com o público-alvo, contratos firmados, tudo isso são ativos intangíveis. Mas muito importante, reputação da empresa. Como que a gente mensura qual é a reputação da empresa para a gente poder trabalhar num mercado de uma possível operação de M&A? E aí eu posso dar inúmeros exemplos aqui, né? Reconhecimento de valor da marca, qualidades do corpo gerencial, know-how principalmente, expertise, como mensurar isso? Então, assim, veja, isso é uma série de premissas que a gente coloca todos esses possíveis ativos intangíveis dentro de uma metodologia muito, muito clara de negócio, somado, obviamente, com o que tudo isso aqui pode gerar de receita, o que tudo isso aqui pode agregar de valor para o seu negócio, e aí sim a gente consegue precificar. Então, veja, valorar uma empresa com ativos intangíveis é uma questão muito subjetiva que você precisa ter, obviamente, um profissional que te apoie, porque você, quando for ao mercado, ou quando você for negociar a sua empresa, você precisa defender esses pontos do ponto de vista fundamentado. Senão, o que eu avalio de uma forma, o comprador avalia de outra forma. Concordo contigo, e até porque também isso tem que estar um pouco apontado ali na due diligence, né? Sustentar o valor, sob pena até de você estar cometendo um crime aí, né, no mercado de capitais, né, crimes até contra o sistema financeiro. Nesse sentido, Felipe, quais cuidados você recomenda que as pessoas que estão aí, a iminência de
fazer um valuation, de buscar uma avaliação do seu negócio, deva ter nessas avaliações? Bom, eu queria falar um oi para todo mundo que entrou aqui, que tem várias pessoas legais aqui que participaram da minha carreira. Entrou o Edson Ramiro agora aqui, muito aprendizado com ele, mas depois eu vou voltar e vou subir, ver quem mais entrou aqui, para a gente poder não cometer não ser indelicado com quem já está. Deixa eu dar também um cumprimento a ele, o Edson, né? A gente se formou junto aí, não vou contar quanto tempo, né? Só mais de 10 anos atrás, e é um grande amigo nosso. Um abraço, Edson. Depois eu quero passar aqui, quero dar no mínimo um oi aí para a turma que está nos assistindo. Bom, show de bola. Que chegou, o Edson Ramiro já deu um oizinho ali, mas depois eu falo de todo mundo. Vamos lá, veja só. Em todas as etapas, quando a gente pensa em uma operação de M&A, são importantes, obviamente. Desde a escolha da contratação de uma possível assessoria, para você poder ter a experiência, a expertise de quem vai lhe acompanhar por esse processo, até o closing da operação, lá sabe Deus quantos meses depois. Uma situação que pode ocorrer 1 ano depois, 6 meses, 9 meses depois. Mas veja, quando a gente pensa em, primeiro, trabalhar na avaliação, preparação da empresa, valuation, avaliação, você tem que saber extrair o melhor do seu potencial, do seu negócio, para encontrar o melhor momento para essa operação. Então, até então, a gente não foi ao mercado, nós estamos trabalhando internamente. Bom, agora vamos acessar o mercado. Um erro comum aí que ocorre. Eu vou anunciar que eu estou à venda. Pô, se você anuncia que você está à venda, você já deprecia metade do seu negócio, porque se você anuncia que você está à venda, culturalmente a gente já entende que aquilo está sendo liquidado. Então, existe uma forma de como você preparar isso, a gente chama de teaser, né, no nosso mundo de finanças, não é o caso, para a gente preparar esse teaser, acessar o mercado, acessar os possíveis investidores, sem abrir nome de empresa, com algumas informações mínimas necessárias para a gente levar isso para fora. Então, tem que tomar um cuidado importante quanto a isso. E aí, envolvendo na negociação, a gente tem que fazer um cuidado na preparação da empresa para uma due diligence, porque o investidor ela vai se aprofundar em tudo, em todos os aspectos da empresa. Então, a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação, de receber os auditores da outra empresa para fazer uma due diligence. E quando a gente evolui lá para a parte de negociação, que não menos importante do que as demais, mas aí a gente entra no mundo político, a forma legal de colocar tudo que foi negociado no papel. Então, a gente tem que se preocupar com todos os detalhes de aquilo que realmente foi negociado, foi colocado no papel. A gente tem que se preocupar com cláusulas de bonificação futura, cláusulas de possíveis contingências que foram apuradas em due diligence. Eu não vou citar exemplos e mais exemplos, porque é muito importante que a gente tenha, aí sim, um advogado de confiança com experiência em operações de M&A, para que possa acompanhar o processo e que não façamos toda a parte técnica de uma forma legal e chegue lá no momento de fechamento do contrato, a gente deixa por desejar alguma situação, alguma cláusula específica. Claro, você colocou aqui os exemplos, né, do Scroll Call Account, do NDA bem elaborado, né? Eu sempre digo que começa tudo ali no simples, né? No NDA, aquele acordo de confidencialidade que é feito, que muitas vezes já permite ali uma transferência de informações e o empresário às vezes no afoito, né, de querer fazer logo um negócio, acaba já cometendo uns erros aí na saída, cumprindo aí com algumas regras básicas aí, jurídicas e de negociação. Dentro do aspecto, Felipe, de reorganização societária, eu acho que é bem importante a gente tocar um pouco nesse sentido, né, que as empresas familiares e multifamiliares, como eu disse antes, elas estão se reorganizando, estão buscando, não gosto muito da palavra profissionalização, mas elas estão buscando se adequar aí às necessidades de mercado para poder aí, como você disse, melhorar os seus ativos, né? A valoração e valorização dos seus ativos. Esse conceito, Felipe, queria que você falasse um pouquinho de equivalência patrimonial, de troca de ações, né? Hoje a gente preparou aqui os nossos amigos aqui que anunciamos essa live, que a conversa ia ser um pouco mais técnica hoje, né? Então eu queria que você explorasse um pouco
essa questão aí desse conceito da equivalência patrimonial e a aplicabilidade do valuation dentro de uma reorganização societária. Beleza. Deixa eu só pedir licença aqui para dar um oi para a turma aqui, ó. Juarez Paim, grande colega, Aline, nossa assessoria de marketing está aqui através da Silvânia. O meu irmão lá de Londres, trabalha num banco multinacional lá de Londres, está nos assistindo também. Nosso sócio regional lá de Brasília, o Cláudio. Família, algumas pessoas da família, nossa equipe técnica do escritório aqui participando também. Colegas empresários aqui, o Rafael. Então, assim, talvez eu não consiga passar por todo mundo. Nosso desenvolvedor do site, que tem uma empresa familiar interessante. Obrigado por todo mundo que está participando aqui. Deixa eu ver se nossos parceiros do interior de São Paulo ali, o Nini. Bom, se eu não falei alguém aqui, me perdoe, gente, mas é que eu estou passando o dedo e vai pulando aqui, às vezes, alguém. Mas beleza, muito bom. Obrigado por todo mundo. Viu, o Juarez só tem um defeito, ele é gremista, tá? Tem vários defeitos aqui. Não vi nenhum palmeirense aqui, ó. Eu no palmeirense, ele levanta mal, o Nini é palmeirense. O Juarez está bravo com o Grêmio dele, não anda ganhando nada. Olha lá, o Nini deu um oi ali. Mas vamos lá. Olha, tem mais meu sócio aqui, o Valdeir, o palmeirense também. Está aqui do meu lado, inclusive, na outra sala. Mas vamos lá, meu amigo. A gente está falando agora da questão da reorganização societária e equivalência. Bom, vamos lá. Veja só. Me empolguei com os comentários ali que perdi o rumo, mas acho que é interessante. Quando a gente fala aí de holdings, participações familiares, um beijo para minha esposa que deu uma carinha bonita ali. Quando a gente fala de holdings de participações familiares, a gente tem que destacar o seguinte, é muito importante, porque veja, só para contextualizar, né, William, para o pessoal entender. Quando a gente fala de holdings de participações familiares, é uma empresa, uma pessoa jurídica que é sócio de uma outra pessoa jurídica. Ou seja, essa empresa aqui, a holding de participações, a qual os sócios dela são pessoas físicas, a família, e essa empresa é sócia de uma operacional, provavelmente a empresa da própria família. Então, nós somos pessoa jurídica, sócia de pessoa jurídica. E aí a gente tem esse termo, né, de equivalência patrimonial que o William comentou. Não é só necessário, mas também é obrigatório, e não só para empresas, sociedade anônimas, e sim para as demais empresas, desde que tenham participações societárias relevantes, que nós não vamos entrar aqui em situação de dizer o que é participação societária relevante, entre coligadas, controladas, percentuais mínimos e máximos, etc. Mas, regra geral, que uma empresa que é sócio de outra empresa e que existem participações relevantes, é obrigatório, e não só necessário, que se faça a contabilização dos seus ativos pelo valor patrimonial, e aí sim se chama equivalência patrimonial. Então, veja, é tão importante quanto todo o planejamento sucessório, aí você pode falar muito bem disso para nós, por ser um especialista, e todas as partes legais de acordo de sócios e assim por diante, que seja feito um complemento, um acompanhamento, do ponto de vista contábil, tributário, para a gente pensar em trazer questões de impairment, de equivalência patrimonial, porque é exigência que isso seja feito. Perfeito, perfeito. Aproveitando que você mandou um abraço, quero também aqui saudar os nossos amigos que semanalmente têm acompanhado aqui. Doutora Karina Godino, nossa amiga, nossa cliente. O Gustavo Repp foi nosso aluno lá na pós-graduação e fizemos alguns cursos juntos, né? Como você já citou aí também o Juarez. Essa questão que você falou da equivalência, Felipe, é muito importante, sim, dentro do acordo de sócio, tratar desse aspecto. E eu acredito que esteja também muito relacionado nessa parte dos cuidados principais aí dentro da reorganização societária. Um ponto, Felipe, não sei se você quer comentar também, né, do sucessório nesse aspecto, da importância de um valuation para tomada de decisão dentro da reorganização societária, levando em consideração o eventual falecimento de um herdeiro ou mesmo até do patriarca fundador. Como que você tem lidado com esta situação dentro das empresas familiares, quando se há aí uma expectativa de um direito em relação a herdeiros participando? Você
envolve essas pessoas na coleta de informações sobre estratégia do negócio, sobre os ativos intangíveis, a potencialidade de um novo negócio. Como que você tem visto isso? Tá, deixa eu só entender. A ideia é nós conversarmos sobre antes do fato gerador do falecimento ou após o fato gerador do falecimento? Antes do fato gerador. Tá. Sob o ponto de vista técnico, a forma de se avaliar, ela não altera, né? Porque a gente continua utilizando as mesmas ferramentas, as mesmas metodologias para efetuar o valuation em si, né? O que se altera é quando a empresa começa a se preparar para um planejamento sucessório, sim as estratégias para se definir o futuro, as estratégias para se definir como vai ser feito o plano de negócio e toda a estrutura societária que tem por trás. Já pensando em separar o que é, talvez, uma possibilidade de trabalhar com inventário, ou talvez trabalhar com a possibilidade de doações através de uma holding patrimonial. Isso tudo dentro de uma estrutura societária vai ter impacto no valuation, porque daí nós estamos falando de uma estrutura diferenciada, onde vai ter ali, talvez, algumas operações intercompanies, principalmente com algumas possibilidades de planejamentos tributários fiscais, e regimes de tributação que podem sim impactar no valor do negócio e não na metodologia de cálculo. Né? Por que eu te fiz essa pergunta? Porque muitas vezes na empresa familiar, o know-how daquela expertise do negócio está concentrado no patriarca. Né? Então, ele não tem tempo ou não está dentro de um contexto de transferência de know-how. Ou trazendo para uma outra linha aí, a transferência de tecnologia, ou a transferência, enfim, do conhecimento que ele tem sobre aquele negócio. Onde que você perde uma pessoa, né, por falecimento, geralmente, e todo o negócio vai mal, não por, às vezes, até um conflito, uma discussão sobre propriedade, mas principalmente sobre o know-how, sobre o conhecimento técnico de como conduzir aquele negócio. Né? Eventualmente ela estava lá 10, 15, 20 anos naquele negócio e não teve a condição, né, a sabedoria de difundir aquele conhecimento. Então, a minha pergunta é se isso tira um pouco de valor, se isso não interfere e como que você prevê um cenário pessimista nesse caso de falecimento ou até de uma incapacidade, algo nesse sentido, dessa pessoa que detém o conhecimento do negócio. Sem dúvida que isso entra na... Alguém fez uma pergunta ali, como fica depois da morte, depois eu respondo. Eu não vi quem foi, mas eu li rapidinho. Nós respondemos. Isso aí, William, veja, está muito linkado com um ativo intangível. Esse conhecimento que esse matriarca, ou seja, a pessoa que é fundador da empresa lá atrás, que ele detém, não é só o conhecimento técnico do negócio, e sim todo o relacionamento que ele tem com relação a possíveis fornecedores, confiança de clientes, assim por diante. Por exemplo, a gente pega muito... entraram aqui 2 colegas que são proprietários de escritórios, Flaviana e a Indianara, que são nossos colegas laranjeiras, que vou citar um exemplo, não deles, mas um exemplo de escritório contábil, talvez para responder a sua pergunta. Quando a gente avalia escritório contábil, existe uma regra muito clara da avaliação de escritório contábil, que é algumas vezes o faturamento. Só que, para o investidor, algumas vezes o faturamento não é necessário. Por quê? Porque às vezes o cliente está lá por conta daquele contador. E se ele não está mais naquele escritório, seja por falecimento ou por venda de carteira, o cliente não está mais se sentindo confortável naquele escritório e pode ser que ele procure outro. E isso, talvez trazendo para analogia para empresas comércio ou indústrias que não sejam prestadores de serviços de escritórios, de contabilidade, de consultoria, é totalmente alinhado. Porque, veja, muitas vezes, não sendo repetitivo, mas o fornecedor, mas principalmente os clientes, confiam naquela experiência daquela pessoa para fazer o negócio. E o falecimento dele pode ser que tenha um impacto não no valuation, porque o valuation a gente vai fazer a mesma tendência de como se lá ele estivesse, porque quem o suceder, se tiver uma sucessão correta, o valuation ela vai ser imputada as informações da mesma forma. Mas o mercado em si pode ser que tenha uma reação não tão positiva. Por quê? Porque ele vai entender que aquela pessoa é essencial para aquele negócio. Perfeitamente. Então, se compreendi bem, você constrói nas avaliações cenários futuros e traz isso, por exemplo, a valor presente, né, para determinar aquela radiografia, aquela valoração naquele momento. E leva ali em consideração algumas variáveis para um cenário
pessimista, realista e otimista. É isso? Exatamente. E aí tem a seguinte ponto, né? Nós fazemos a nossa avaliação com base no que nós acreditamos que as premissas que nos foram concedidas e com base em cenários projetados de questões econômicas, né, questões financeiras, questões de mercadológicas e assim por diante. E quando a gente trabalha em possíveis cenários, a gente pode propor cenários daí, seja eles moderado, positivo, otimista, pessimista, em todos esses tipos de premissas. Um cenário pessimista econômico, um cenário pessimista mercadológico, jamais a gente poderia prever um cenário igual hoje, né, como a pandemia. Todos os valuations que nós fizemos até janeiro desse ano deram errado. Com exceção de algumas empresas que conseguiram ser melhores na crise, mas todos os valores deram errado, porque quem que imaginava o cenário econômico Claro. ia viver? Claro, é evidente. E um abraço também ao meu amigo Marlos Heriberto Arnes, de Curitiba, excelente, grande advogado, meu professor aí no Compliance, pessoa que me apresentou o Compliance no passado. Um abraço também aí para o Xará, William Relon, nosso grande amigo. Felipe, nesse sentido... William, eu acho que desculpa ele só te interromper. Tá uma pergunta para você, Gustavo. Como o sucessor absorve a experiência do fundador? Acho que você pode falar um pouquinho das questões de treinamento. Acho que seria bacana responder o Gustavo ali. Desculpa te interromper. Legal. Imagina. Aqui é um bate-papo e livre. Ô Gustavo, tudo bem com você? Seguinte, meu amigo. Nesse caso, quando você começa aí um procedimento, né, de planejamento sucessório, você tem o planejamento tanto em patrimonial, que você, como advogado, conhece muito bem, quanto o planejamento empresarial, o planejamento da sucessão na gestão do negócio, né? E o que a gente está discutindo aqui, nessa questão da transferência de conhecimento, transferência de tecnologia, é no sentido de você criar um diagnóstico de comando, colocar lá os departamentos da empresa, se tem mais herdeiros dentro do negócio, as responsabilidades, cargos e funções para esses herdeiros. E aí, numa fase chamada mapeamento de interesses, você vai identificar qual tem o desejo de ser um CEO, de ser um diretor principal, e se ele tem as condições necessárias para isso. Se ele não tiver as condições necessárias para isso, ele vai se estruturar, né, vai buscar formação. E uma das recomendações que a gente sempre dá é: vá trabalhar na concorrência, porque se é para você errar, você vai errar lá fora. É tratar a família como família, a empresa como empresa, sendo um negócio como um negócio. E está aqui o Felipe para avaliar, né, se não é ótimo ter boas pessoas e se isso também não é um critério que conta, né, Felipe, na avaliação de empresa, o time ali envolvido. Beleza, isso aí. Legal. Felipe, já caminhando um pouquinho aqui para o nosso final, né, eu gostaria que você comentasse algo mais que você acha importante nesse sentido, né? Se as questões mais técnicas, por exemplo, de recuperação tributária, possibilidade de melhor gestão do fluxo de caixa. A gente tem visto, por exemplo, algumas indústrias que são indústrias sazonais, sabe? Que elas poderiam diversificar um pouquinho o seu modelo de negócio e acabar ocupando mais a sua capacidade, né, de geração de caixa, enfim, trabalhar aspectos também de EBITDA. Acho que se a gente ficasse mais aqui, Felipe, 1h30, 2 horas, nós íamos buscar tantos quantos elementos possíveis. Um deles, por exemplo, aquela mística avaliação da empresa por tantas vezes o faturamento. Enfim, deixo aqui a palavra aberta a você, Felipe, para você fazer teus comentários finais ou reforçar ou destacar algum ponto em específico. Muito bom. Bacana saber que a gente manteve uma média aqui de público, sinal que o pessoal gostou do tema, né? Começou com 30, vai acabar com 30. Isso é muito legal. Obrigado, pessoal, todo mundo. Falar igual eu falei no início, né? Primeira vez que eu falo algo que eu não consigo ver as pessoas. Mesmo sendo 200 pessoas ou 30, mas então a gente trata, a Evolua, a propósito dela, acho que vale a pena rapidinho, antes do nosso tempo acabar, ela dar um atendimento personalizado, customizado para as empresas, dependendo do seu tamanho, dependendo do seu porte. Esse é o valor principal do que quando a gente fundou a Evolua lá atrás. Mas vamos lá, eu não vou falar o nome de todo mundo aqui, senão eu vou cometer um erro. Mas veja só,
trazendo hoje para o nosso mundo, o que a gente faz para as empresas, o que a gente tenta fazer, o que a gente tenta demonstrar é o seguinte: muitas vezes, e não é só na Venezuela, no Brasil é mais comum até, mas a gente não pode falar, né? As empresas acham que o planejamento ilícito vai ser mais vantajoso para elas. E não é uma grande bobagem, é um grande erro. Pode até ser, naquele momento, você criar várias empresas do Simples para você colocar os funcionários lá dentro. Pô, estou economizando aqui. Está errado, é um entendimento errado. A gente trabalha para trazer a empresa dentro de uma formalidade, dentro de questões legais muito claras, e trazer, obviamente, inúmeras ideias, né? A gente tem ideias em cima de ideias e estudamos a legislação diariamente, temos uma equipe só para isso, para que a gente consiga agregar naquele negócio as melhores vantagens possíveis, tributárias, societárias, financeiras, lícitas. E tudo isso, na maioria das vezes não, 100% das vezes ela é melhor sob o ponto de vista de futuro, mas na maioria das vezes ela ainda é melhor do que aquele planejamento errado que você vem tendo. Porque às vezes você contrata uma assessoria para fazer uma avaliação do seu negócio, você encontra tantas oportunidades tributárias que podem refletir diretamente no fluxo de caixa dela, que sonegar é mais caro do que fazer 100% correto, só que às vezes é por conta do desconhecimento. Então, quando a gente coloca num tripé de que nós atuamos, né, tributário, societário e de finanças, coloca tudo isso dentro de um diagnóstico que a gente se propõe a fazer nas empresas e depois executar ao longo do tempo, porque nossos clientes estão com nós há 3, 4, 5 anos, então é um negócio muito, muito duradouro. A gente consegue agregar alto valor para ele. E colocar tudo isso dentro dessa empresa e ter um impacto direto no fluxo de caixa dela, legalmente, é sensacional. Aí agora você acabou de responder, Felipe, por que nós tivemos um relacionamento profissional tão rápido, né, e exitoso, os projetos aí que a gente vem trabalhando em conjunto. Porque a filosofia aí das nossas empresas é absolutamente idêntica nesse sentido, né? Entregar um trabalho personalizado, e naquilo que você comentou ali, das várias estruturas de Simples, enfim, eu gosto de sempre dizer que se o negócio não para de pé e você tiver que sonegar para poder mantê-lo, então teu negócio está errado. E lá na frente isso vai tirar valor, vai tirar os teus ativos do valuation, como você mesmo disse. Mas, Felipe, quero agradecer imensamente aqui você ter comparecido aqui na nossa live da semana. Na semana que vem nós vamos estar com 2, na verdade, além da programada aí com o nosso amigo em comum, o Marcelo de Amoedo, da Consigliere Brasil, para falar de acordos de sócios, mais no aspecto de gestão das empresas familiares. O professor Pablo Arruda, meu mestre mesmo no direito societário, foi um professor lá no LLM 3, 4 anos atrás, e a gente manteve uma excelente relação, né? Eles hoje nos indicam alguns clientes lá do Rio de Janeiro, e saiu um julgamento recente, aí, semana passada, no STF, sobre o ITBI, né? Você deve estar acompanhando isso, o impacto que isso vai ter aí nos planejamentos sucessórios, no planejamento e reorganizações societárias, das mais simples, desde as constituições de holdings, administradoras de bens, e a gente vai estar debatendo isso. Você também, Felipe, está nosso convidado, e vamos seguindo junto, meu amigo, nessa caminhada aí de fazer bons negócios. Agradecer a todos que participaram. Quero fazer um convite para o Gustavo, para ele vir aqui. A gente vai mostrar vários casos práticos para ele, que a gente fez isso, que ele disse que só ouviu falar, vamos colocar na prática para ele. E vamos junto, meu amigo, muito legal. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que nos acompanharam aí numa terça-feira à noite. Chuvosa em Cascavel. Um abraço, querido. Um abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.